Já a seguir o vice-versa, hoje entre PSD e Bloco de Esquerda. Hoje no vice-versa contamos com os deputados Emílio Guerreiro, do PSD, José Guzmão, do Bloco de Esquerda. Muito boa noite, obrigado aos dois por estarem presentes mais uma vez. Começamos pelo José Guzmão. Esta notícia do início da noite, a UGT diz que a Troika recusou a proposta de 18 dias por ano para as indenizações por despedimento. Já não haverá o tal período transitório, alegadamente, de 5 anos, com uma redução progressiva para 12 dias. Está definitivamente em causa a concertação social em Portugal com este dado? Bom, este governo parece estar apostado em que isso aconteça. Já é a segunda vez que o governo rompe com compromissos que assumiu no quadro da concertação social e ainda por cima falo com um parceiro social que é reconhecido por assinar quase todos os papéis que lhe põem à frente. E, portanto, o governo consegue decepcionar uma central sindical que se tem revelado extraordinariamente cooperante na destruição de direitos laborais. Mas, de facto, este precedente da quebra sistemática daquilo que é negociado na concertação social cria um problema de credibilidade da instituição da concertação social, que é gravíssimo, e é um problema não apenas da nossa economia, não apenas dos direitos sociais e dos direitos dos trabalhadores, mas um problema da credibilidade do funcionamento das instituições. O GT já ameaçou, devia agora rasgar o acordo de concertação social, na opinião do Bloco de Esquerda? Bom, quem rasgou o acordo de concertação social, que era já muito mau e já muito lesivo dos direitos dos trabalhadores, foi o governo. Sim, mas mantém-se, o acordo foi assinado com a UGT. Bom, formalmente. A UGT assinou um acordo que está neste momento a ser violado e, portanto, pensamos que nem sequer tem muito sentido falar da UGT rasgar um acordo de concertação social que o Governo já decidiu que não tem validade. Aliás, parece que este Governo rompe todos os compromissos que tem com trabalhadores, com reformados, só não rompe o compromisso com o Memorando da Troika. Sr. Deputado, este é um falhanço do Ministro da Economia, do Governo em geral, que não consegue impor-se numa negociação com a Troika? Eu acho que, antes de mais, que nós temos de esperar é pela confirmação das coisas. Nós ouvimos uma declaração de um parceiro que não esteve sequer nessa negociação, que é um parceiro importante, como é o caso do GT, mas eu, para poder comentar isto de forma sustentada, tenho que saber realmente o que se passou. Ora, o que eu sei é que desde o início das funções que este Governo tem procurado criar os consensos possíveis com os parceiros sociais. E por isso eu não posso concordar quando se diz aqui que a UGT é um parceiro social que assina quase todos os papéis que lhe metem à frente. Acho que, de facto, é um estigma que a UGT, como um parceiro social de grande responsabilidade e tem tido um papel muito responsável perante as dificuldades que o país atravessa, não me parece que seja justo sequer... Foi completamente ultrapassada neste processo. Como se sabe, o Governo apresentou uma proposta ao Parlamento sem primeiro comunicá-la aos sindicatos, na altura com a alegação de que era preciso cumprir os acordos fixados, os prazos fixados no acordo com a Troika. Exatamente. E temos sempre, de facto, esse, digamos, esse respeito também do Governo relativamente ao parceiro social, que tem esse comportamento que acaba de referir. Sim, e vale a pena valorizar, de facto, esse comportamento. E a verdade é que o Governo tem procurado criar, relativamente a esse aspecto em particular, as pontes com os parceiros. Sendo certo também que temos aqui a imposição que resulta do Memorando da Troika, que cria constrangimentos em vários níveis de atuação do Governo. E aqui também. Agora, isso não significa menor consideração e muito menos menor respeito pelo um parceiro social como o GT, que é extremamente importante. E é importante que as negociações decorram o melhor possível e que o resultado final seja o que melhor servirá o interesse do país. E esse interesse, neste momento, tem que ser também analisado em função das dificuldades que ele atravessa. O que quer dizer que, muitas vezes, a solução ótima não é possível e temos que ir para outras. E temos também que começarmos todos a perceber que muitas destas situações que estão em cima da mesa resultam, de facto, daquilo que não vale a pena relembrar agora aqui, mas são transitórias. Nós temos que acreditar que há um conjunto de medidas que são transitórias, que estão a ser postas neste momento em prática para tentar resgatar o país da situação onde o país chegou. Vamos aos dados do INE, conhecidos hoje. O indicador do clima económico e também de confiança dos portugueses agravou-se em dezembro, ainda assim menos do que nos meses anteriores. Há uma diminuição da curva, digamos assim, há 4 meses que desce de forma... Ainda assim, isto não confirma que o país está de facto numa espiral recessiva, como disse o Presidente da República e como hoje já disse também o Partido Socialista? Eu penso que o abrandamento da curva veio exatamente dizer o contrário.
Ou seja, se a tendência fosse exatamente a mesma e fosse, digamos, numa progressão aritmética, poderíamos concluir isso. Agora, nós estamos a verificar exatamente o contrário. É que há uma diminuição. E se cruzarmos os dados do INE com os dados do Eurostat também sobre... Uma diminuição no agravamento, é preciso... Exatamente, no agravamento. Ou seja, começa a haver uma tendência de inversão. Uma curva que era assim e começa a ser menos acentuada. O que quer dizer que, se ela desceu menos do que vinha a descer, sem dúvida, não sendo muito positiva, é positivo. Mas eu cruzando este dado com os mesmos dados que o Eurostat também lançou, enfim, por estes dias, são um pouco contraditórios. Eu sei que os critérios são diferentes, mas não deixa de ser interessante podermos analisar que, com outros critérios, o clima de confiança está a recuperar na Europa e também em Portugal. E que Portugal até é o país onde o indicador subiu mais relativamente aos seus parceiros europeus. E por isso eu acho que o que é importante é continuar a criar condições para que a recuperação económica seja uma realidade. E penso que o tema que nós vamos discutir aqui mais à frente tem a ver com o quadro do Ucrânia, é extremamente importante para percebermos como é que isto pode alavancar, de facto, a inversão que é necessária fazer em todos estes indicadores. José Guzmão, estes dados indicam um agravamento, ainda assim menos agudo, encontra esta tendência de inversão referida pelo deputado Emílio Guerreiro? Bom, desde o início de 2011 que o índice de confiança tem vindo a descer quase ininterruptamente. Durante esse período houve abrandamentos e acelerações da curva, inversão é que não tivemos. E o índice tem quebrado recordes históricos e continua a quebrá-los. Uma das razões, aliás, pelas quais pode haver um abrandamento da curva é porque, pura e simplesmente, já não há muito por onde baixar. Agora, o que é extraordinário é esta argumentação que o Governo, aliás, já tem utilizado para variáveis macroeconómicas, que é a ideia de que uma desaceleração, por exemplo, da recessão económica, o Primeiro-Ministro utilizou esse argumento na Assembleia da República, representa uma inversão de ciclo. Isto, pura e simplesmente, não corresponde à realidade. Só quando há crescimento é que pode ser considerado que é uma inversão de ciclo. É o país começar a ter não apenas crescimento, mas níveis de crescimento que permitam, por exemplo, lidar com o problema do desemprego, que é o problema mais grave das contas públicas e da confiança. E convém fazer uma observação importante, que é que a confiança não é uma questão menor, não tem sido uma questão menor para este Governo. Eu devo dizer, porventura por deformação profissional, costumo dar mais importância aos indicadores macroeconómicos concretos da realidade da economia, porque há alguma coisa de subjetivo nestes indicadores de confiança. Mas tem sido precisamente o Governo que, na ausência de quaisquer indicadores económicos que suportem a ideia, a tese da inversão do ciclo, que tem sistematicamente invocado a questão da confiança de uma forma até relativamente esotérica para justificar a política que está a ser levada a cabo. E a verdade é que nem mesmo o indicador de confiança confirma essa percepção do Governo e, portanto, também aí as notícias vão de mal a pior. Temos aqui a questão também do CREN, do quadro comunitário de apoio. 50% das verbas vão ser atribuídas para apoio às empresas. É uma medida positiva nesta situação de crise. Permite ultrapassar os dados positivos de 2012, ou seja, foram criados 35 mil postos de trabalho, 20 mil altamente qualificados. É um dado importante nesta altura o Governo apostar com 50% das verbas do comunitário? Bom, eu penso que um alto nível de execução do CREN e a sua condução para setores estratégicos da economia, quer através do investimento das empresas, quer através do investimento público, são de grande importância. Aliás, é bom que o Governo sublinhe essa questão, porque o Governo tem, noutros momentos, vilipendiado o investimento público enquanto instrumento de promoção do crescimento económico. Agora, há uma coisa que é preciso ter em conta. Os fundos do CREN são muito importantes e uma forte execução dos fundos do CREN é também importante, mas as metas que foram cumpridas neste quadro que agora termina só puderam ser cumpridas por força de uma decisão que necessitou da autorização europeia de aumento da comparticipação europeia nos financiamentos nacionais, porque senão a meta não teria sido cumprida. E uma reafetação de verbas. Exatamente, ou seja, um aumento de comparticipação de 85% para 95%. O dado é obviamente positivo, só tem que ser aplaudido e sublinha a importância que os fundos públicos podem ter numa política de apoio ao crescimento económico. Agora, enfim, não vou falar sobre as previsões que o Governo faz para o futuro, até porque essas previsões se têm revelado muito pouco fidedignas, mas queria sublinhar uma questão. Os projetos do CREN são projetos que necessitam
de um clima económico favorável para que possam ter o impacto desejável na dinamização da economia. E esse é um problema que não se resolve exclusivamente do lado do financiamento dos projetos de investimento. É um problema que tem que se resolver também do lado da procura. Quando nós temos uma situação em que há uma contração do crédito, quer às famílias, quer às empresas, estamos a falar de 21 mil milhões de euros desde que o programa de assistência financeira começou. Quando temos uma situação em que há um corte generalizado sobre todas as remunerações dos consumidores em Portugal e há uma dificuldade crescente das empresas em fazerem frente às suas necessidades, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista da renovação do crédito, está criado um clima em que mesmo políticas tão importantes como o CREN podem não ter a eficácia, e aliás não têm tido, como se pode ver, a eficácia do ponto de vista da sua conversão em crescimento económico e em criação de emprego. Emílio Guerreiro, estes dados hoje conhecidos, em 2012 a criação de 35 mil postos de trabalho, 20 mil altamente qualificados, provam que quando a execução do CREN é bem feita, há resultados positivos, mas não é isso que tem acontecido. Tem havido, de facto, grandes problemas, alguns ditos aqui agora também pelo deputado José Guzmão. Um deles tem a ver com a burocracia e outro com uma gestão que nem sempre é a melhor destes dinheiros comunitários. E por isso é que vale a pena recordar, de facto, que este CREN refere-se a um período de tempo que vai de 2007 a 2013, ou seja, é um quadro comunitário de apoio, um quadro de referência estratégica nacional, como se chama agora, que termina no final deste ano e que tem, por isso, 7 anos de tempo de vida. E recordar que quando este governo tomou posse, a taxa de execução do CREN era de 31,2%. E que, um ano e meio depois, a taxa de execução é 60%. Ou seja, para dizer que, de facto, compreendeu-se a necessidade absoluta de alterar e desburocratizar medidas. Sim, mas o CREN é sempre executado nos últimos anos, não? Diga? A execução do CREN está sempre concentrada nos primeiros anos é sempre normalmente a implantação dos Os 2 primeiros anos foi 2007, 2008, o terceiro 2009, e eu penso é que nós não podemos continuar a achar que é normal que um envelope financeiro de ajuda de largos milhares de milhões de anos, que é para vigorar durante 7 anos, seja apenas e só para ter eficácia nos últimos 2 anos. Se calhar isso explica muito a situação em que nós chegamos. Agora, nós estamos, de facto, numa fase terminal. E o que nós constatamos foi o seguinte, foi graças a uma negociação que este Governo fez, que foi possível renegociar a comparticipação do Estado, ou seja, a comparticipação portuguesa, nos apoios. E ao baixarmos para metade dessa comparticipação, foi possível, desde logo, com menos investimento, fazer mais. E foi graças a essa negociação que o José Guzmão fez referência, que foi feita por este Governo. E por alguma razão, só neste ano de 2012, no mesmo estudo que foi apresentado hoje, Portugal é apresentado como tendo sido o país que teve a melhor execução em toda a Europa dos fundos comunitários este ano em 2012. Só no mês de dezembro tivemos cerca de 900 milhões de euros injetados na economia. E eu penso que isto é muito importante para atingirmos aquela questão que também foi referida aqui, da importância do clima. É que o clima sem dinheiro também não resolve. E por isso estamos aqui a conseguir conciliar as duas coisas. E quando se diz que é vontade do Governo de, no próximo quadro comunitário de apoio, de facto, afetar 50% das verbas. Eu penso que é positivo, porque é isso que toda a gente reclama. E por isso eu percebo a dificuldade de algumas pessoas em elogiar isto. Porque o que eu recordo é que, primeiro dizia-se que não se ia conseguir. Mas conseguiu-se. Ou seja, havia muitos receios e imputava-se até responsabilidades deste Governo que não tinha, de que não iria conseguir, de facto, aumentar a taxa de execução do CREN. Mas conseguiu ser até o país com o melhor desempenho. Depois, também se punha muito em causa, porque isto é um investimento público, mas é sobretudo feito pelos privados. Ou seja, os projetos das empresas são projetos privados e que vão buscar uma comparticipação a estes apoios comunitários. Punha-se em dúvida que os nossos empresários fossem capazes de conseguir, num clima tão difícil como este, mas, pelos vistos, têm vindo a conseguir, e ainda bem, porque assim ganhamos todos. E depois, porque, de facto, graças à negociação que foi feita e à perspectiva que isto abre, é muito importante, na negociação do próximo envelope financeiro, que os parceiros que estão a negociar connosco percebam a nossa capacidade de execução. E se este Governo conseguiu, digamos, este improvement, estas melhorias, acho que todos temos que acreditar que a solução que aí vem será muito importante. Mas a questão da constitucionalidade ou não do orçamento do Estado, o PSD e o CDS admitem remeter para, ou melhor, remetem para mais tarde uma eventual iniciativa sobre a constitucionalidade. Que iniciativa é que pode ser essa? Os partidos da maioria também têm dúvidas em relação a alguns dos artigos deste orçamento do Estado? Não tem. Isso é uma leitura perversa do que foi dito. O que tem sido dito é que o PSD vai, e no âmbito da maioria parlamentar, vai analisar detalhadamente os pedidos de fiscalização que estão a dar entrada e, posteriormente, irá, de facto,
comentar e tomar posição relativamente a cada uma delas. Não é? Ora, nós acreditamos que o Orçamento de Estado cumpre as disposições constitucionais e, sobretudo, que responde às orientações que o Tribunal Constitucional fez recentemente. E não somos os únicos a acreditar nisto, porque ainda hoje foi público que um constitucionalista, que não é de todo da área política do PSD e muito menos do CDS, isso que não tem a ver com a maioria, estou-me a referir ao Sr. Professor Dr. Vital Moreira, apontou num texto que fez publicar hoje no seu blog as 3 razões pelas quais ele não considera que, de facto, que haja inconstitucionalidade no orçamento. Ele não considera, mas há pelo menos 4 entidades em Portugal que consideram e apresentaram 4 pedidos completamente diferentes. Há 4 entidades que tiveram dúvidas e legitimamente têm a legitimidade para as apresentar e nós esperamos. 3 dos partidos de oposição numa iniciativa conjunta numa mesma entidade. Sim, e não deixa também de ser interessante nós verificarmos que um dos mais reputados especialistas em matéria de Constituição, que é, de facto, enfim, eleito eurodeputado em listas do Partido Socialista, que já foi um dirigente histórico do Partido Comunista, tem uma opinião diferente deles neste momento. Agora, tudo isto é legítimo. Agora, o que acho que é importante é, serenamente, todos esperarmos por aquilo que é o trabalho do Tribunal Constitucional e que deve poder fazê-lo, enfim, na maior calma possível ali e o mais rapidamente que lhe for possível para tranquilizar toda a gente. José Guzmão, há pelo menos 4 pedidos no Tribunal Constitucional. Faz sentido que existam tantos pedidos? Eu sei que é um direito de todas as entidades que apresentaram, o Presidente da República, o Partido Socialista, que apresentaram exatamente as mesmas dúvidas, o provedor, 2 delas que replicam as que já foram apresentadas, e depois o Bloco de Esquerda, o PCP e os Verdes, com 10 dúvidas relativamente a 10 artigos. Faz sentido tantos processos diferentes? Estamos a falar de órgãos muito diferentes e nenhum desses órgãos pode ser restringido no seu direito a recorrer ao Tribunal Constitucional. Uma proposta conjunta para apresentar com certeza, os partidos no seio do entendimento parlamentar. Foi esse o esforço do Bloco de Esquerda. Nós tudo fizemos para que o Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e Partido Ecologista aos Verdes apresentassem uma proposta comum, com uma argumentação comum ao Tribunal Constitucional. O Partido Socialista optou por não o fazer, porque, enfim, não se quis associar aos outros partidos da oposição. Está no seu direito, mas o nosso esforço foi no sentido de haver apenas um pedido de fiscalização constitucional. Com certeza. O que é mais importante aqui é que eu registro que o Emílio Guerreiro se demarca das declarações do Secretário de Estado do Orçamento deste Governo, que tem procurado pressionar o Tribunal Constitucional no sentido de não proceder a uma avaliação dos pedidos que foram realizados. Aliás, eu verifico um precedente muito grave na argumentação do Secretário de Estado do Orçamento, que não foi desmentida por nenhum membro do Governo ou do PSD, que é a invocação do memorando da Troika como argumento de suspensão de artigos constitucionais, o que é um precedente extraordinário, é uma barbaridade legal, política, jurídica, e que não foi contrariada por nenhum membro do Governo. Ou seja, seria a ideia de que o memorando da Troika seria um documento com uma validade superior à do Tribunal Constitucional, o que levou o Presidente da República, eleito pelo PSD e pelo CDS-PP, a ser obrigado a dizer, a explicar às pessoas, explicar ao Governo que a Constituição da República Portuguesa não está suspensa. E há um outro argumento, que é um argumento também muito perigoso do ponto de vista do regime democrático, que é a ideia que numa situação de emergência as garantias constitucionais devem ser suspensas. Ora, as garantias constitucionais estão na Constituição precisamente para momentos de emergência. É nos momentos de dificuldade que tem que estar bem claro no texto constitucional quais são os direitos fundamentais dos cidadãos portugueses à vida, à saúde, a condições de dignidade mínimas, que esses direitos têm que ser acionados e têm que ser têm que ter a maior sobreponha aos direitos dos cidadãos, basicamente. Há ainda um outro aspecto que é também um precedente grave a este nível, que é em relação a uma das normas que vai ser fiscalizada pelo Tribunal Constitucional, a suspensão de um dos subsídios na função pública, porque ela constitui um desrespeito direto sobre uma decisão do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional considerou que o corte de subsídios na função pública sem paralelo no setor privado era uma violação da Constituição. E o Governo, em vez de acatar essa decisão do Tribunal Constitucional, manteve um desses cortes nos subsídios. Ora, do ponto de vista do respeito pela Constituição, é absolutamente irrelevante se são 2 subsídios ou um. Há um problema de igualdade que continua a ser desrespeitado
neste Orçamento de Estado e agora em desrespeito de uma decisão do Tribunal Constitucional. Deputado Emílio Guerreiro, a réplica relativamente a este aspecto concreto, se é legítimo ou não que o Secretário de Estado do Orçamento invoque o eventual incumprimento e também financiamento... Ele não invoca nada. Para dizer que, enfim, que a decisão do Tribunal Constitucional pode ter graves consequências para o país. Isto não é uma pressão sobre o Tribunal? Não é uma pressão. E, sobretudo, está a ser vista como uma pressão quando uma frase ou uma resposta é retirada de um contexto e de uma narrativa. E por isso acho que nem sequer vale a pena perder muito tempo aqui, porque assim, quer dizer... O CDS, que é o outro partido da coligação, não concorda com essa... Não, isso não é uma questão de concordar. Eu acho que não vale a pena estarmos aqui a fazer um grande filme em volta de uma resposta e tirando-a do contexto. Porque isto não é uma forma de pressão nenhuma. É muito provável que seja uma realidade. Mas para isso terá que saber outras soluções, tem que se criar outras soluções. Porque a questão aqui... Se pode estar em causa o financiamento externo a Portugal depois de uma decisão do Tribunal Constitucional? Não é esse efeito de causalidade direta. O que eu admito, e que todos nós temos que admitir, é que se nós não cumprirmos as coisas que estão previstas no memorando de entendimento que o país firmou com 3 parceiros internacionais que permitem financiar a atividade do país no dia-a-dia, se não o cumprirmos, está em causa. Mas para isso é preciso fazer um orçamento inconstitucional? A questão não, claro que não. Por isso é que eu digo que as coisas não estão ligadas, nem devem estar ligadas. Mas todos nós temos que concordar que está em causa o financiamento se nós não cumprirmos. Se alguma das avaliações não correr bem, e nós felizmente já tivemos 6 positivas, está em causa o financiamento. Ponto. É isto que está. É isto que está. Agora, o que eu acho também interessante de destacar aqui é que as questões de opinião não fazem lei. Ou seja, a opinião que o Zé Guzmão tem relativamente a alguma das medidas, assim como outras pessoas têm, não são mais válidas do que as opiniões que eu tenho, que os deputados do PSD têm, que os meus governos têm. Exatamente, e por isso não há sentenças ainda, não é? O que eu digo é que nós acreditamos que a forma como foi adequado este Orçamento de Estado, nestas medidas, em função daquilo que foram as orientações do Tribunal Constitucional do ano passado, respondem. Ou seja, a proporcionalidade mantém-se. Não nos respeita nada. Não nos respeita, bem pelo contrário. Nós entendemos que sim. Entendemos nós, e hoje foi ao público. O Sr. Professor Vital Moreira também assim o entende. Já conseguiram um constitucionalista. O resto do país parece pensar ao contrário. Não. O que eu acho é que valoriza-se muito e destaca-se muito a opinião dos que são contra. E por isso é que nós até tivemos um charlatão que correu todos os canais de televisão e jornais, porque supostamente tinha feito um estudo que dizia mal das políticas do governo. Não, estou a chamar charlatão àquela pessoa que supostamente fez um estudo do FMI a dizer mal da política do governo e que teve um destaque na imprensa nacional. Mas compreendo que neste caso há muito mais vozes contra do que vozes sim, mas o que é importante de facto é esperar pela decisão do Tribunal Constitucional e depois aí vemos de facto se há ou se não há matéria para isso. E se houver, com certeza que o Governo tem que encontrar soluções, porque a Constituição está acima de tudo e nós prezamos imenso o respeito constitucional. Dou 20 segundos ao José João para a réplica. Bom, apenas para registar que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro não concorda com o Secretário de Estado do Orçamento. Aliás, tivemos que esperar algum tempo para ouvir pessoas do PSD contraditarem claramente o Secretário de Estado do Orçamento. Eu não deturpo aquilo que foi dito, nem tiro do contexto e não invento relações diretas onde elas não devem existir. O que o Governo está a fazer com o subsídio de férias é, sim, um desrespeito por uma decisão do Tribunal Constitucional. Não, o Tribunal Constitucional disse que tinha que haver proporcionalidade, o corte de subsídios no público, sem paralelo no privado, é um desrespeito à Constituição. E isso vai se manter em 2013. Diz, na interpretação que muita gente dá, é que tem que haver, de facto, maior proporcionalidade. E há indicadores que são a favor, porque no trabalho, o trabalhador não existe. Sabe porquê? Porque o trabalhador privado está sujeito ao desemprego, o trabalhador da função pública não está. O trabalhador da função pública, como diz o professor Vital Moreira hoje, está sujeito a menos horário de trabalho, tem um rendimento superior em média que os outros. De facto ao fim. Emílio Guerreiro, José Guzmão, boa noite. Obrigado aos dois por terem estado presentes mais uma vez num Vice-Versa.